Amen. Ça lui sauve bien. Já somos leves, não somos? Pendant le 5 ans bien. Quem ficou levezinho depois desse tempo de louvor e adoração? Mais le autre nous avons mon coca. Hoje temos uma coisa que vamos fazer. Toko bonde la lelo. Vamos orar muito. Si et pas aux alliés fais la consacrer. O lugar onde tu estás tem que ser consagrado. Si okoyoka penza ke eloko eza otumiseke. Até tu ouviste que aquilo que estava a incomodar, atormentar a tua vida saiu. Amen. Lelo toko bonde. Hoje vamos orar. Muta kosa yote. Ninguém tem engano. Otaka mninga za pembeni. Não olhe para a pessoa que está ao teu lado. Le bana voisin na. Diga ao teu irmão que está ao teu lado. C'est tout monde aqui. Diz, nós já nos cumprimentamos. Já nos cumprimentamos a partir de agora. Não quero nada contigo. Eu vim ter Le bana voisin. Diz ao irmão. Aussi tout monde aqui. E nós já nos cumprimentamos. Et puis maintenant il n'a eu ça la panza Ele diz agora abre os seus ouvidos só para Deus. Makamuna ngeta yote. Aquilo que eu vou falar com Deus não tem nada a ver contigo. Nazama makamuna kotika lelo. Eu tenho coisas que vou deixar nas mãos de Deus. Etali yote za Tu makamuna. não tens nada a ver com isso. Isso diz-me o respeito. Amen. Nani abansa? Quem mete medo? Yesu abansa bazita. Jesus não mete medo a ninguém. Mutu abansa kazali. Existe alguém que mete Yesu medo? abansa bazita. Jesus não mete medo. Yesu abansa yo. Jesus já alguma vez te meteu medo? Yesu sala lugar donga miso zo bino la miso bele. Será que Jesus já alguma vez apareceu como um monstrengo tinha assustado? Isso abansa. Quero olhar grande. Jesus não mete medo a ninguém. Jesus vem com paz. Yesu yaka na bolingo. Jesus vem com amor. Yesu yaka na esengo. Jesus vem com alegria. Alingi lelo tobima na kimia. Hoje gostaria que saíssemos aqui com alegria, na esengo, com o gozo, na bolingo, com a paz e amor. Diz a pessoa que está ao teu lado. Se tu costumas vir aqui para atrapalhar os outros, hoje eu quero sair daqui. Diz ao irmão que está ao teu lado. Diz ao irmão que está ao teu lado. Tu também responda ao irmão. Diz, aqui hoje vou sair daqui com paz. Olha, aquilo que fez para me atrapalhar, se Deus para me atrapalhar, sem fé. Amém. Hoje é diferente hoje. O fim é melhor do que o princípio, o início. Eu vim de França. Eu não sei, passei por muitos mares, muitas águas. Deus fez com que o avião não caísse. E ele me trouxe até aqui. É porque Deus quer que eu esteja aqui. Achas que vim eu tenho que dar conta a Deus. Conta a Deus sobre aquilo que Ele me falou. E eu vou ter que dar o relatório. E Deus me diz que eu vim aqui para Ele vencer, para Deus vencer. Então diz ao irmão, tu que traz a confusão na igreja, hoje o teu espírito não tem efeito no nome de Jesus. Diz ao irmão, hoje a tua confusão vai cair por dentro. Hoje a ordem vai entrar. No nome de Jesus. E tu que traz confusão, hoje o Senhor vai dar ordem. Se continuas a fazer confusão, vais cair aqui hoje. Deus quer a ordem. Amen. Nascer,
Oh,
Quem é o dono do homem? É Deus. A Bíblia diz que Deus é que fez o homem. Hoje em dia nas famílias, algumas pessoas já se tornaram como chefes de famílias. Quer dizer, andam a enfeitiçar os irmãos ou os filhos. Hoje tu tens que desafiar aqueles que fazem isso. E eu vou voltar saudável, cheio de força. Porque aquele que mete medo, a mim não me mete medo. Eu já morri e Jesus me ressuscitou. Então eu terei medo de quê? Da morte. Eu já experimentei a morte. E eu estou de pé para falar sobre a vida. Se tu és uma pessoa que gosta da vida, quando eu disser levanta-te e ora, faz isso. Quando eu disser levanta a tua palavra, levanta a tua mão, levanta mesmo. Não te cansas. Hoje vamos consagrar o lugar onde tu estás. E o lugar onde tu estás tem que ser consagrado. Aquele lugar vai ser posto à parte. Amém. A Bíblia diz: Deus agradou ao Senhor criar o homem. Deus é que fez o homem. E o dono do homem é Deus. Não existe ninguém que seja dono do homem. Eu posso ter filhos. É meu filho. Mas ele tem o seu dono. É meu filho. Mas o futuro dele depende de Deus. Por isso o meu filho tem que esperar no seu Deus. Hoje tu tens que ensinar ao teu filho que foi Deus quem te fez. Eu sou apenas o teu pai. Vai chegar uma altura em que nós vamos nos separar. Tu vais seguir a tua vida. Tu não vais bloquear ou fechar o filho em casa para o resto da vida. Por isso Deus é que fez isso. Para que o mundo saiba que Deus existe e que Ele anda com o homem. Para que as pessoas consigam falar de Deus aos outros. Por isso é que a Bíblia diz: Deus começou por escolher reis e preparar uma nação. Ele começou por preparar levitas. A Bíblia diz: o levitas era separado com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eles escolhiam levitas. E o levitas ia ficar de pé na porta onde estava a arca. Ele era separado com 10 anos e passava 20 anos de formação. Com
30 anos é que ele Na começava. 30 ans, aqui tem uma porta que pôr na presença, asa na presença. Com 30 anos ele passava a vida dele a ficar diante da porta onde estava a presença de Vamos Deus. supor na goiemba. Alguns eram preparados para cantar, Vamos supor na goiemba kotumba mbeka. outros para sacrificar. Donc, bazo préparer bango. Eram pessoas preparadas. Mais nani alingi ba préparer te ya otambula ndenge. Uma pessoa que não quer ser preparada, como é que vai andar? Mutu alingi préparation te aza kotumba. Uma pessoa que não quer se passar por formação é um rebelde. Pe Nzambe aza na tina na ete. E Deus não precisa de uma pessoa dessa. Nzambe aza mutu akobeta. Para Deus, esse é uma pessoa que merece tabetes, valentes, Bíblia diz na desordem. batu nyonso bazaki préparer. A Bíblia diz que todas as pessoas tinham que ser preparadas. Então Nzambe aponi libota na ya Yuda, Quando Deus escolheu a família de Judas, mabota ezaki ebele. Deus escolheu a família de Judá, havia muitas famílias, Mais asepelaki apona ba Yuda. mas ele escolheu a família de Judá. Kama na kati na kiyuda bokabone koti. Quando entrou a divisão na tribo de Judá, Bato mayele babimi bakomi ebele. como saíram muitas pessoas inteligentes, Bato bazana mayele na bango bazwi na mokili. as pessoas que eram muito inteligentes começaram a mandar no mundo. O baboyi mayele ya Nzambe. Recusaram-se de seguir a inteligência Nzambe de Deus. asepeli te Yesu aye asina mabele. Por isso Deus achou por bem mandar Jesus à terra. Yesu aye aponi lisusu libota moko. Jesus veio e escolheu uma família. Asangisi bango 12. Ele juntou 12 discípulos. Donc nde tolobaki lobi ete na 12 personnes. E como nós dissemos ontem, entre as 12 pessoas, Alingi as 12 apesa bango pessoas, forme na ye. Jesus quis dar a sua forma aos 12. Abando préparer bango. Jesus começou a prepará-los. Abengi bango bayekoli. Chamou os discípulos. Bato bazalaki na mayele ya mokili te. As pessoas que não tinham a inteligência do Me mundo, baza kotambola na mokili. mas eles estavam andando no mundo. Bayebi mokili na ndenge na bango. Eles conheciam o mundo à sua Me maneira. moto ayebaki mokili akolakisa bango ndenge bokozala na mokili. Mas o homem que conhecia o mundo veio ensinar-lhes como é que deviam conhecer o mundo e andar no mundo. Soki azalaki pécheur, Aquele que era pecador, balakisi ye ndenge balobaka solo. e Jesus ensinou ao pescador como pescar. Po na mokolo verdade. mai azalaki. Porque existe o dono Mokolo da misi água, eza ye. existe o dono do Mokolo peixe, mopepe eza ye. o dono do vento, é Mokolo Jesus. mbongo eza ye. O dono da tempestade é Jesus. Mokolo bato eza ye. O dono dos homens é Jesus. Ye moto azosangisa bato na kombo na ye. Ele é que junta, reúne as pessoas em seu nome. Ye moto azokamata nyama oyo aza na kanda makasi asangisi ye na moto mpe nyama wana andimi ete oyo aza ebiloko ya kolia na nga te. Esse é que consegue juntar um animal, uma besta fera, uma besta ao lado de um ser humano, e a besta obedece, não comendo o ser humano. Donc alakisi na bayekoli na ye. Ele mostrou aos seus discípulos: Bonna bokoma bazoba botika mokili boya koyekola bonzambe kati na nga. vocês têm que se tornar burros ou pessoas que não são inteligentes neste mundo para poderem aprender a inteligência de Donc Deus. soko moto alinga koma disciple. Uma pessoa que quer ser discípulo, Donc esengeli na ye apprendre. esta pessoa tem que aprender. Mais okoko apprendre te na mayele oza nango deja. Tu não podes aprender já com a inteligência que tu tens. Esengeli okita susu na niveau moko boye. Tu tens que te humilhar, baixar do Po nível, oko akozwa biloko ya sika para poder receber coisas novas. ete oyo nyonso ozalaki nango elongwa. Para que aquilo que tu tinhas Donc possa bible sair. ezoba na biso ete A Bíblia diz: bango esengelaki base transformer. os discípulos deviam ser transformados. Mais transformation esengeli esalama na pouvoir ya nzambe. Essa transformação devia ser feita com o poder de Deus. Forme oyo maître azalaki nango A forma que o mestre tinha, efo apesa yango na bayekoli. ele devia dar essa forma aos discípulos. bayekoli fo base transformer. Os discípulos deviam ser transformados. moto ya kose transformer Uma pessoa que é transformada esengeli azala ja na forme moko. tem que ter primeiro uma forma. Mais forme wana nzambe azomona yango malamu te. A forma que a pessoa tem em Deus não acha uma forma bonita. yango bible ezola biso toujours ke na ebandeli nzambe amonaki te mabele ezalaki informe. Por isso é que a Bíblia diz: no princípio a terra era sem forma mpe mabele ezalaki na vide ezalaki na eloko te. e a terra era vazia. Mais asepelaki apesa yango forme. Mas Deus deu a forma. à terra. asepelaki akomble yango na bavide wana ezalaki. Deus encheu a terra de Mais vazio. asepelaki te mabele wana mpe ezwa lolenge na ye. E Deus quis que a terra tivesse a sua forma. a lokola forma mabele de Deus. ezwaki lolenge na ye. Como a terra teve a forma de Deus, elilingi na ye. a sua imagem, abandi koya sikoyo kopesa yango forme na maboko na ye na miso na bango. Deus começou a dar forma à terra diante do homem. mpona kopesa forme na eloko
Para dar forma a uma coisa, nós temos que tocar aquela coisa com as nossas mãos. Nós temos que tocar com as mãos. Por isso, quando as crianças nascem, as mães costumam pôr algumas bolinhas atrás. Quando estão a lavar a criança, vão massageando a criança. Quando tu deitas a criança mal, ela fica com uma cabeça oval. Toda mãe cuida a criança, que é para a criança ter uma boa cabeça. Ele não quer que a criança se deite sempre de um lado, que é para a cabeça não ficar torta. Quando a criança é pequena, é de pequenino que se torce o pepino. Deus chamou um adulto, Jesus Cristo. Jesus chamou os adultos que já conheciam a vida. Mas Jesus quis fazer deles criancinhas. Ele disse: se vocês querem ser adultos, vocês têm que ser como as crianças. Você tem que trabalhar. Você tem que servir os outros. Quem quer ser uma criança? Ele disse: o reino dos céus é para as crianças. Quer dizer, ser criança